Bom, professor, eu sou o Leander e vou dar um contexto para você do nosso jogo. O nosso jogo detetive é com base em pessoas influentes no cenário do fisiculturismo, onde são pessoas reais, mas que no nosso jogo fazem funções fictícias. O contexto do crime é o seguinte: o crime aconteceu no Mr. Olympia, que é o Campeonato Mundial de Fisiculturismo, onde o campeão foi receber o troféu e o troféu explodiu na mão dele, resultando na sua morte. Que o campeão era o Siban. Com isso, os principais suspeitos são Ramon, Batista, Sacani e Bellingham. Cariani, que era o treinador de Siban, busca vingança. Mas eu acredito que o melhor seria descobrir o final do jogo jogando mesmo, professor. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu tô explicando agora como que a gente analisou pra ver se ele entendeu por que foi quem matou o Sacani. Então a gente fez um sistema parecido com o que a gente apresentou, onde a gente tinha que fazer um TTG improvisado. A gente fez uma coisa muito mais complicada do que precisava, exatamente porque a gente queria mostrar que a gente sabe, né? A gente não queria só aqui no fim, se ele fizer tal, então é verdade. Não, a gente queria realmente usar, a gente queria poder depois implementar mais dicas que pudessem levar para a mesma coisa, a gente queria poder deixar mais customizável mais para frente. E provar que a gente sabe o que está fazendo, para falar bem a verdade pro senhor. Então a gente fez aqui uma tabela, um fazedor de tabela de TTG. A tabela não é printada, mas a gente converte aqui. Vamos aqui do começo. A gente separa a resposta que ele der. Primeiro fato, né? Então, S1 pega o primeiro fato. A gente depois pega a operação que usou, que nesse caso vai ser o E. E daí a gente pega o segundo, né? O segundo aqui, que vai ser, por exemplo, S2 ou BA2 ou sei lá qual for. Então a gente fez tudo bem bonitinho para deixar bem redondinho para a gente poder usar depois como a gente quisesse. Muito obrigado, professor. Bom, eu sou o João e eu vou explicar aqui a funcionalidade geral do nosso código que faltou explicar. Aqui a gente tem uma lista com todos os personagens do jogo, enumerando eles. Aqui tem um dicionário que eu vou explicar mais pra frente a funcionalidade. Primeiro de tudo, ele vai dar um print, aí os personagens. Ele vai usar um enumerate para deixar todos os personagens um embaixo do outro, todas as opções, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e os personagens. Daí o jogador ele vai digitar se ele quer 1, 2, 3, 4, 5, 6, fica muito mais fácil. Eu, por exemplo, estava jogando e eu escolhi 2. 2 seria o Baptista. Então ele vai pegar nessa lista de personagens que eu escolhi o Baptista. Agora dessa lista, ele vai puxar pro dicionário. Pro dicionário Characters, ele vai procurar aqui Baptista. Baptista aqui dentro do dicionário também é uma lista que tem duas sentenças lógicas, duas dicas. Agora, vindo aqui mais para baixo pro código, a gente pode perceber que a gente usou um sistema aleatório, a gente importou o random e a gente colocou um random choice para ele escolher uma opção aleatória entre as duas opções que tem aqui na lista. Ele vai escolher uma dessas e vai apresentar. Ele vai colocar em uma lista essa opção, uma lista para a gente não apresentar essa dica de novo, não apresentar a mesma dica duas vezes ou mais, e ele vai mostrar na tela. Isso aqui é um sistema que a gente quis colocar, mas nem todo jogador vai ver, né? Ele vai gerar um número y aleatório de 1 a 50, e se esse número estiver no intervalo de 10 a 21, se ele tiver uma probabilidade de 20% aproximadamente, uma probabilidade escolhida ali, ele vai ganhar uma dica. Uma dica que pode contextualizar bem, assim, uma dica surpresa. Se o jogador ele já recebeu duas dicas, ele pode apontar quem que é o assassino. Se ele não quiser, ele vai digitar no 2, não, né? E ele vai receber todas as dicas que ele pode receber, até ele quiser, né? No caso, ele pode receber 13 dicas no total. Todas as dicas que tem aqui. Quando zerar as dicas, ele vai ter que apontar quem é o assassino. Agora, se ele digitar 1, que é assim que ele apontar o assassino, ele vai apontar. Se ele apontar errado,
vai aparecer uma mensagem que ele perdeu. Se ele apontar certo, ele vai pedir para indicar quais foram as dicas que ele usou, quais foram as sentenças lógicas. Ele deu um exemplo aqui, por exemplo, B1 e CB2. Aqui o Pedro já explicou como é que a gente usou para determinar se a pessoa digitou a sentença certa. Se ele digitou certo, vai dar parabéns. Se ele digitou qualquer sentença, qualquer coisa, ele vai dizer, você não pode sair acusando qualquer um. E é isso. Agora, isso aqui é um contexto inicial, a gente usou alguns slips para só dar uma historinha. E eu vou rodar o código para você ver, eu vou dar uma contextualizada aqui. Ó, o enumerate a gente usou para deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e todos os personagens. E de quem você quer uma dica? Eu tenho 13 dicas restantes. Eu acabei de começar o jogo e vou querer uma dica do Ramon. Ramon Dino estava descansando fora do palco na hora do crime. Isso significa que ele não viu o crime. Apontar o assassino já? Não. Eu vou querer uma dica do Sebum agora. 5. O troféu explodiu na cara dele. Aqui, ó, eu dei a sorte de um número sorteado ser naquele intervalo, então eu vou receber uma dica surpresa. Eu vou digitar sim, eu posso digitar não e não receber. Um homem esquisito passou na minha loja procurando pólvora. Isso aqui pode dar um contexto se você conhece as pessoas ali da história. De quem quer uma dica, eu vou pegar mais uma do Ramon. Ramon não viu o crime em tempo real. Tá, mesma coisa que a outra. Eu vou apontar já o assassino e o Ramon. Vou apontar. No caso não era ele, errei. É isso, a funcionalidade é essa, o código vai estar em anexo. Se você quiser jogar, muito obrigado. É isso.